Bom, pessoal, dando continuidade então ao curso, esse capítulo de conceitos adicionais de análise técnica, tá? Entramos agora em um dos conceitos mais importantes da análise técnica. Na minha opinião, é um dos conceitos que mais tem aplicação prática, seja no nosso operacional, seja na nossa análise de mercado, tá? Que é o conceito de tendência. Há todo um estudo e toda uma estratégia que é a estratégia seguidora de tendência. Eu vou introduzir, então, os principais conceitos de tendência, tendência de alta, tendência de baixa, mercado sem tendência e mesmo reversão de tendência, tá? Para que passemos, então, para melhorar a nossa análise, tá bom? Bom, a tendência, ela é muito visual nos gráficos. Você consegue perceber ela através da sucessão de topos e fundos, seja ascendente, seja descendente ou seja lateral, tá? E isso acontece porque existe uma máxima de mercado que dita: o mercado nunca se mexe em linhas, ele nunca se mexe somente para cima ou somente para baixo, né? Existe uma sucessão de topos e fundos, tá? Isso acontece efetivamente porque os preços ao subirem, existe sempre uma força compradora e uma força de realização de lucros. Então, forma-se um topo, depois forma-se um fundo, tá? De maneira contrária, quando o sentimento é mais pessimista, a tendência é pessimista, existe uma força vendedora, depois uma força de realização de lucros dos vendedores, tá? Um momento em que os investidores acham barato de se comprar e forma-se um fundo, um movimento contrário, e continuemos assim. Então, bom, pessoal, vocês já tiveram as aulas com o Sasaki da teoria de Down, né? O conceito de tendência é muito importante para a teoria de Down. Passando então aqui, tá? Em tempos maiores, tempos gráficos maiores, por exemplo, no gráfico diário, no gráfico semanal ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, nós conseguimos identificar o sentimento do mercado com relação a determinado ativo, a determinada empresa, no caso das ações. Tá? Em tempos maiores, então, refletem o crescimento de uma empresa, das ações dessa empresa, do capital social, ou a diminuição no caso de tendência de baixa. Tá bom? Como eu disse, é muito perceptível nos gráficos através da sucessão de topos e fundos, como podemos aqui vislumbrar. Tendência de alta, portanto, é a sucessão de topos e fundos ascendentes. Tá? É um momento de sentimento otimista com relação ao ativo. Note que o ativo nunca se move em linha reta. É sempre uma sucessão de topos e fundos ascendentes e nós conseguimos, então, identificar essa força mais compradora no longo prazo. Aqui, note que os topos são formados sempre acima do topo anterior e os fundos estão sempre acima dos fundos anteriores. Esse é o conceito mais básico e mais visual de tendência. Uma estratégia seguidora de tendência seria a compra quando for identificada um fundo, tá? Inclusive poderia ser no rompimento do último topo com a expectativa de um novo topo acima do topo anterior. E, eventualmente, se você estiver com o stop posicionado aqui, também mais para frente um pouco no curso você terá mais informações sobre gerenciamento de risco através da análise técnica. Nós iremos falar novamente, é possível ir subindo o stop para debaixo dos fundos, conforme os preços vão subindo também. Tendência de baixa, de maneira contrária, é a sucessão de topos e fundos descendentes. Tá? Portanto, notemos como os topos estão abaixo dos topos anteriores e os fundos sempre abaixo dos fundos anteriores. Tá? Isso traz para a gente esse sentimento de queda, esse sentimento pessimista, tá? Na qual é muito relevante trabalhar-se operações vendidas. E uma vez identificada a tendência, dificilmente ela irá reverter, né? Já vimos isso no módulo aí, no capítulo de teoria de Down, tá? A reversão da tendência é um movimento mais difícil, ocorre de maneira
mais demorada e é necessário muita força do que a continuidade da tendência. Uma tendência está sempre vigente até que haja uma reversão confirmada. E também temos o gráfico de ativos sem tendência definida, ou a chamada congestão, consolidação, lateralização, todos são sinônimos para topos e fundos laterais. Note aqui que não conseguimos tirar nenhum viés do ativo, ele está fazendo topos e fundos erráticos de maneira lateral, tá? Não temos aqui realmente um movimento mais tendencial e, portanto, a análise fica um pouco mais complexa. Tá? Nesses casos, vale muito a pena verificar os pontos de suporte e resistência, tá? Que nós verificamos aqui para saber até onde o ativo pode formar um determinado fundo ou um determinado topo. Tá? Mais sobre suporte e resistência você encontra no curso de Price Action. E finalmente temos então a reversão de tendência. Como eu disse, a tendência está em pleno vigor até que haja a confirmação de sua reversão. Tá bom? Note aqui um exemplo clássico, um padrão gráfico que chamamos de ombro-cabeça-ombro, é um padrão de reversão baixista, reversão de tendência baixista. Tá? E aqui muito bem confirmado. Note os topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta bem definida. Tá? Até esse momento tudo aí em pleno vigor, até esse momento tranquilo, né? A tendência estava aqui bem desenhada, até que em determinado momento, e aqui você terá mais informações, né, desse padrão gráfico no curso de Price Action. Tá? Veja que fez um topo, um fundo, um novo topo acima do topo anterior e um fundo praticamente na região do fundo anterior. Tá? Conforme o novo topo formado não alcançou o topo anterior, isso trouxe um pivô de baixa, trouxe uma reversão de tendência. No momento em que ele perde, os preços perdem aqui a linha de pescoço, tá? Ele realmente pesa e a reversão nesse momento está confirmada. Aqui já não há mais tendência definida, até que há novamente um pullback para a linha de pescoço e o ativo começa a fazer topos e fundos descendentes, tá bom? Esse é um padrão clássico de reversão de tendência. Bom, pessoal, então esse foi o conceito de tendência. Como eu disse, na minha opinião, é um dos conceitos mais fortes em que você consegue vislumbrar movimentos tendenciais, direcionais, consegue identificar topos e fundos, tá? Isso traz para a gente uma expectativa muito boa no nosso operacional. Não existe nada como um mercado de tendência. Tá? A análise torna-se mais clara, o sentimento é positivo ou negativo. Tá? Não há lateralização, então conseguimos vislumbrar nossos alvos, nossos stops. Tá bom? Em tempos gráficos maiores, como eu disse, tem um sentimento otimista ou um sentimento pessimista, e isso traz para a gente uma análise mais clara. Tá bom, pessoal? Passemos agora, então, aos gaps. Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais pela frente. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir a próxima aula. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. Tudo de graça! Não esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar nesse vídeo aqui.